Tá todo mundo olhando a minha apresentação, né? Sim, Então, emoções como energia, né? Como nossos sentimentos estão secretamente controlando a nossa saúde, né? Corpo, mente e corpo, elas estão conectadas, né? E hoje a gente vê muito que a medicina, muito focada na alopatia, no tratamento das drogas, acaba esquecendo essa conexão do corpo e da mente, né? Deixa eu fechar aqui, atrás do barulho. Pronto. O nosso corpo, né? Seu corpo é suas emoções. Seu corpo não está separado das suas emoções. Ele é as suas emoções. Cada sentimento deixa uma assinatura química, elétrica, energética em cada célula do nosso ser e nos nossos órgãos. Por isso que alguns órgãos adoecem mais facilmente do que outros, né? São as energias com emoções, né, que fazem essa assinatura elétrica, química e energética. A medicina convencional, por muito tempo, tratou mente e corpo como sistemas distintos. A ciência hoje, né, ela está provando o contrário. Emoções geram neuropeptídeos que se ligam a receptores em cada célula do organismo, influenciando diretamente a nossa biologia, saúde, né? Não há separação, há um campo unificado de informação emocional corporal. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava na fila para se consultar com um parente meu que é médico e tinha uma mulher jovem, né? Devia ter uns 28, 29, 30 anos. E ela estava dizendo que já tinha feito todos os tipos de exame e não aparecia nada, nenhuma enfermidade. E estava indo lá se consultar com esse meu parente. E quando ela saiu um pouco decepcionada, né? Pô, eu não me sinto bem, eu sinto cansada. Ela falava os sintomas que ela tinha, né? E o médico mandou fazer os exames e não aparece nada, não sei mais o que fazer, né? Então, hoje a medicina alopática, que trata com remédio, com drogas, né? Eles não estão ainda, infelizmente, tão preparados, né? Às vezes as emoções, elas não saem nos exames, né? Então, eu acredito que, igual o caso dela, tem milhões de pessoas no mundo também, né? Não se sentem bem, tá? E aí vão ao médico para tomar um remédio, mas não aparece nada nos exames. E aí esse meu parente, um dia no churrasco, ele dizendo que mais da metade das pessoas que se consultam lá é só para olhar a cara dele, ele falou, né? Ah, não, estão aqui para olhar minha cara, eu acho que são carentes, né? Mas na verdade eu acredito que ele não foi muito preparado com as doenças psicossomáticas, né? As doenças das emoções, né? Essas doenças não aparecem em exames, né? Ninguém vai lá para o médico para ver a cara dele, né? Você já gasta uma fortuna no atendimento, né? Espera muito tempo. Então hoje a gente vai ver sobre isso, né? Sobre o que essas emoções elas provocam no nosso organismo, né? Aqui colocou um mar calmo, né? E um mar agitado. É mais ou menos isso dentro do nosso organismo, tá? Quando você está estressado, você eleva o cortisol é elevado, inflamação, esgotamento energético e celular, né? Quando você está vibrando com tranquilidade e paz, né? Você gera ondas regulares, coerentes, harmonia, regeneração ativa, imunidade elevada, né? Você pode observar que toda vez, às vezes, que a gente adoece, né? Geralmente a gente está desgastado ali, emocionalmente, com estresse, com algum sentimento que não está sendo controlado de emoção, né? E isso debilita o nosso organismo, nosso sistema imunológico, a nossa saúde e o corpo dá um sinal, né? A doença é um sinal, né? É como um sensor avisando, ó, alguma coisa não está legal, tá? Você tem que parar um pouco para ver o que não está certo, né? Que a doença não é uma coisa normal. Eu coloquei alguns institutos estudiosos, né, que focaram um pouco nisso. Tem o Instituto Hef, HeFMAFEN, né?
Ele é dos Estados Unidos, eles têm no YouTube vários vídeos, né? Separei alguns para a gente ver também, que eles já têm décadas de pesquisa que provam que estados emocionais positivos criam coerência cardíaca. A gente vai ver o que é isso, né? Sincronizando o coração, o cérebro sendo nervoso para melhorar a saúde. E tem uma médica, a doutora Pat, ela trabalha com moléculas das emoções, né? Elas formam uma rede de comunicação entre mente e corpo. Emoções são literalmente substâncias químicas. É como o remédio que você está tomando. Às vezes faz mal, às vezes bem. E tem o Dr. Bruce, né? Ele escreveu um best-seller que ele fala sobre o ambiente emocional controla a expressão gênica. Você não é prisioneiro do seu DNA, seus sentimentos o reescreve. O que que ele fala? A gente tem muito essa cultura de, de chegar e falar, minha família, até os médicos também falam, né? Ah, a minha família tem diabetes, então eu tenho uma tendência a ter diabetes. Ah, meu tio, meu avô, meu pai, minha mãe teve câncer, então eu tenho uma tendência, né? E esse médico, ele escreveu um livro, foi um best-seller, A Biologia da Célula. Ele diz que não tem nada a ver, tá? Nós não somos prisioneiros do nosso DNA, são os sentimentos, nossos sentimentos que reescrevem, é o meio, né? E as emoções que produzem essas doenças, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre o estudo dele, né? Então, o mundo, tá? Tem o Tesla, que foi uma figura, né, considerado como o pai da engenharia elétrica, né? Tudo hoje que nós temos, a energia, as grandes usinas, motores, a energia de corrente alternada, foi tudo o Tesla que criou, né? E ele dizia o seguinte: se você quiser descobrir os segredos do universo, a gente tem que pensar em termos de energia, frequência e vibração. Interessante a história, eu vi um depoimento que ele escreveu muitas décadas atrás, e ele falava o seguinte: hoje a nossa evolução de energia elétrica se deve muito ao Tesla, né? E ele dizia que lá na Europa, onde ele morava, ele desde criança ele fechava os olhos e via as cataratas do Niágara. E aí quando ele foi fazer engenharia elétrica, ele teve essa ideia das visões dele de fazer um sistema de corrente alternada. O mundo antigamente era corrente contínua, que era inviável para a tecnologia daquela época, né? Graças a essa corrente alternada que popularizou a energia elétrica, né? E ele diz que ele sempre via isso na mente, né? Não sei se ele foi um grande médium, né? E ele falava para os professores, olha, e se a gente fizer uma energia com corrente alternada? Os professores ficavam sorrindo, castigavam ele, né? E hoje o mundo é de corrente alternada, né? Corrente contínua, para você ter uma ideia, se você pega uma cidade de 200 mil habitantes, você só tem que ter uma subestação para abastecer toda a cidade, corrente contínua. Corrente alternada, não. Você vai ter que ter uma subestação em cada quadra. Imagine São Paulo, quantos milhões de subestações teríamos em cada quadra para termos energia de corrente alternada com a tecnologia daquela época, né? Então ele realmente popularizou e ele falava isso, né? O universo se resume em energia, frequência e vibração. Da luz ao som, da matéria ao pensamento, tudo vibra. Suas emoções não são exceção, elas são padrões de frequência que seu corpo transmite e recebe constantemente, que vai moldar a nossa realidade biológica e energética, a nossa saúde. E aqui tem a escala de frequência emocional, né? A gente vê que a coragem é o limite, né? Abaixo da coragem, a frequência já é uma frequência baixa. Quanto mais você emite frequência baixa, né, maior os seus problemas de saúde, mais problemas de saúde você vai ter. Quanto mais você emite frequências altas, né, maior a sua paz e tranquilidade e a sua saúde também, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com nossos pensamentos. Muitas questões de obsessão no kardecismo,
tá? Não são por vingança ou de vidas passadas. Às vezes a gente vai fazer uns tratamentos, P2, P3, né? Não é por vingança, a gente está vibrando numa frequência baixa e acaba atraindo energias de frequência baixa, né? O semelhante atrai semelhante. Essa é a lei, tá? Não é que ali você tem um karma muito forte com essa energia. É que você estava na mesma frequência. Nós somos como ondas de rádio, né? Nós emitimos a frequência. E isso é muito importante a gente ter esse controle, tá? A gente, dependendo da pessoa ter mais de 50 mil pensamentos por dia, né? A gente tem que ter controle, né? O que está pensando, das emoções, e sempre tentar fazer, emitir frequências altas, né? Uma das maiores frequências que você pode emitir é a gratidão. Quando você está dirigindo no carro, começa a 5 minutos, já começa a alterar as ondas, o seu cérebro, tá? Em 5 minutos indo para o trabalho, no ônibus, no metrô, dentro do carro, começa a emitir essa frequência de gratidão, né? Gratidão pelo trabalho, gratidão por ter uma cama, uma casa, gratidão por ter uma família, né? Às vezes a gente só olha o lado negativo, né? As dificuldades do trabalho, o problema familiar, o problema com o vizinho do estresse, mas a gente esquece de olhar que o negativo é 1% da nossa vida, né? Tem 99% que a gente pode emitir a gratidão, né? Então a gente tem que ter muita atenção e praticar isso, né? Eu garanto, se você começa a praticar a gratidão 5 minutos por dia, em 21 dias a sua vida vai melhorar, certeza, tá? Você começa a se conectar com frequências, né, que são mais altas e as portas começam a abrir, né? A gente tem que parar de focar, né, nos problemas de formiga, né? Porque uma vida é uma gratidão já ter nascido. E às vezes só porque você tem um chefe, um trabalho, um emprego que você não gosta, um parente que infernizou sua vida, um marido, um ex-marido, uma ex-esposa, é 1% isso. Então a gente tem que focar no lado positivo, né? Focando no lado positivo, as portas vão se abrir. A gente tem que trabalhar muito isso, né? Nós, como os kardecistas, né, a gente tem que trabalhar muito essa questão de frequência. Ah, então eu emito frequência baixa quando eu penso no mal? Não. Você tem vergonha, culpa, né? É frequência baixa, tá? O medo, né? É frequência baixa. Você não precisa ser do mal para emitir uma frequência baixa e se conectar com o obsessor. Você só precisa emitir uma frequência, né? O medo, vejo muitas pessoas com medo de violência, né? Então você está se conectando com aquela frequência, a violência, o medo, é a frequência de 100 Hz. Então você vai estar se conectando com energias de 100 Hz, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A frequência baixa não é só de ódio, raiva, orgulho, né? É também do que a gente sente, da nossa cobrança interna, né? De se sentir ofendido, com vergonha, de ter arrependimento, ansiedade, tá? Ansiedade se emite uma frequência de 100 Hz, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas emoções, né? Então, o medo, ele vai trazer ansiedade, que está na frequência de 100 Hz, tá? O Brasil, para você ter ideia, é o país que tem mais pessoas com ansiedade do mundo, tá? Ah, isso é bom ou ruim? Isso é muito ruim, porque a ansiedade, a gente vai ver daqui a pouco, ela vai prejudicar a tua saúde, né? E eu conheço muitas pessoas com problema de ansiedade, parece uma grande epidemia, como a do Covid. A gente tem muitos problemas. Se você começar a observar, você vai ver amigos, parentes, né? Às vezes foi um parente do interior e a gente ia visitar aqui no fim de semana. E quando ele entrou no elevador, ele começou a passar mal, né? Tá com ansiedade, né? Que já evoluiu para síndrome do pânico.
Né? Então a gente tem que controlar muito essas emoções, que a gente vai ver daqui a pouco o que ela faz com o nosso corpo, que substância ela despeja e nosso corpo absorve, né? Mas eu estou passando por dificuldade. Eu tenho que emitir frequência boa, sim, tá? Você tem que emitir. Se você quiser sair daquela situação, você tem que pensar do lado positivo da vida, né? Tem 1% da tua vida que está negativo, mas tem 99% da tua vida que você pode praticar a gratidão, ou a aceitação também, né? Muitas coisas que nós passamos nessa vida, às vezes vem do karma, né? Nem tudo, mas algumas vêm do karma. Então a gente tem que ter aceitação. Fizeram experimentos, achei bem interessante, numa universidade dos Estados Unidos, acho que foi Stanford, que eles pegavam os ratos e botavam num balde para para ficar se mexendo, para não morrer afogado até cansar. E na primeira tentativa, a maioria aguentou, acho que 5 a 10 minutos. Aí, quando estavam morrendo, eles tiraram os ratos do balde, né? E aí, depois, eles repetiram o experimento em outro dia. Só que o que aconteceu? A mente do rato ficou com a ideia de confiança, né? Se eu passei por essa situação ruim e me tiraram, então vão me tirar outra vez. E o que é que aconteceu? O rato, ele aumentou mais de 400% o tempo para se entregar. Então ele batia, 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 ele foi para 35 minutos, né? E só depois, já exausto, que ele se entregava, aí vinha uma mão e tirava, né? Se um animal ele consegue ter, em acreditar, né, que ele vai ser salvo, que vai sair daquela situação, imagine nós seres humanos, né? Que temos uma mente muito mais evoluída do que um rato, né? Então a gente tem que ter essa confiança, essa fé e essa aceitação, né? As emoções, geralmente, que a gente produz em baixa frequência são em momentos difíceis, né? Momentos de perdas, é, momentos de raiva, de conflitos, né? Então a gente tem que trabalhar muito isso aí. Então, as emoções de baixa frequência, o medo, sem Hertz, a raiva, né? O medo, ele ativa o cortisol e a adrenalina. Ele drena as glândulas suprarrenais com uso prolongado. A raiva, de 150 Hz, ela leva a pressão arterial, inflama tecidos e sobrecarrega o sistema cardiovascular. A vergonha, uma das frequências mais baixas, né? Ela é associada a doenças autoimunes e colapso energético profundo. Então a gente tem que aprender a controlar essas ondas que emitimos, né? E as emoções de alta frequência, né? O amor, são 500 Hz, gera coerência cardíaca, ela libera ocitocina e fortalece o sistema imunológico de forma mensurável, né? A gratidão, pelas maiores frequências, ela eleva o DHEA, né? Reduz o cortisol e muda ondas cerebrais para o estado alfa em menos de 5 minutos. A paz, que é de 60 Hz, é o estado de coerência máximo, corpo em modo de regeneração profunda, inflamação reduzida, né? Esses dias eu estava lendo uma matéria de do jornalista, né, que ele chegou para o ChatGPT e perguntou: que eu tenho que fazer para prolongar minha vida, para viver saudável, chegar à terceira idade saudável, jovens, com saúde? E o chat GPT, o segredo, respondeu, né? Lógico que a gente não pode confiar sempre na IA, né? O chat respondeu: olha, o segredo é o estresse. Se você controla o estresse, você vai chegar na terceira idade com saúde, jovem, né? Com vida. Se você não controla o estresse, você vai envelhecer muito mais cedo, né? É por isso que esses dias eu vi um cantor,
de 92 anos. Ele estava no palco, pulando, dançando, cantando com o filho dele. E no outro dia eu olhei um ator de 67 anos que está parecendo que tem 100. Ele mal consegue caminhar, né? Você vê que a mobilidade dele está muito difícil, né? É muito, não é fácil analisar o que aconteceu dos dois, mas eu colocaria que foi o estresse, a vida, né? Os problemas todos nós temos. Agora, a forma de encarar os problemas, cada um faz diferente, né? A vida, ela foi feita para aparecer problemas, tá? Se você não tem problemas na vida, né, eu tenho essa teoria, você começa a surtar, né? Se a vida tá muito fácil, tá tudo muito perfeito, né, vocês começam a surtar. Fizeram outro experimento de ratos e construíram a Beverly Hills para eles, né? E era tudo perfeito, tudo bom e melhor, e depois de um tempo eles começaram a surtar, né? Começaram a ficar violentos, formaram várias gangues e tocou o Taos na Beverly Hills, né? Então eu tenho essa teoria. A vida, quando é muito fácil, a gente surta. A vida tem que ter dificuldades. Só que a gente tem que trabalhar e gastar menos energia para passar dessas dificuldades e ir para outra etapa. Nosso coração, ele gera um campo eletromagnético, né? Na verdade, o nosso corpo, nós somos energia, né? Nós temos uma tensão, a mesma tensão da tomada da rede elétrica, nós temos, tá? Nós passamos uma tensão, que alguns chamam de voltagem, né? Que vem do inglês. Nós passamos essa tensão. Por isso que às vezes a gente toca no carro, numa maçaneta, numa porta, e acreditamos que levamos choque estático, né? Mas na verdade é o oposto, né? A, a tensão que está no nosso corpo, a voltagem de tantos volts, ela está saindo do nosso corpo e está indo para a maçaneta ou para o carro, e aí a gente leva aquele pequeno choque, né? Então nós temos energia elétrica dentro aqui do nosso corpo, né? E o nosso coração, ele gera um campo eletromagnético, né? E nosso corpo também gera um campo eletromagnético. O que que acontece? Quanto mais nós nos preocupamos com o dia a dia, da vida mundana, né? Um boleto para pagar, o aluguel que tem que pagar, a prestação da casa, do carro, a saúde de um parente, problemas com o vizinho, problemas com a família, né? Quanto mais a gente se preocupa com esses problemas, menor começa a ficar o campo eletromagnético do nosso corpo. E aí ele começa a desaparecer. A partir do momento que desaparece, alguns chamam de aura escura, né? A gente começa a adoecer. A gente não tem mais aquela luz brilhando, né? E aí que vem as doenças, né? Então, assim como o nosso corpo, o nosso coração também emite um campo eletromagnético, né? O coração gera um campo eletromagnético 60 vezes mais forte do que o cérebro e detectava a mais de 1 metro de distância do corpo. Ele não apenas bombeia sangue, ele transmite informação emocional para cada célula. Então, a coerência cardíaca, né, é uma onda suave, ritmo. É um estado de equilíbrio, cérebro, coração e os órgãos, né? É produzido por estado de amor, apreciação, calma. E tem a incoerência cardíaca, é a onda caótica e irregular, produzida pelo estresse, pela raiva, ansiedade crônica, e aí isso diminui o campo eletromagnético, pela preocupação com as coisas mundanas, né? Isso vai diminuindo o nosso campo eletromagnético e vamos parando de emitir a luz, né? O campo eletromagnético ele gera uma luz. E aí, a partir disso, a gente começa a adoecer, né? Começa a ter problemas de saúde, começa a ter falta de energia. Sistemáticas, às vezes emoções tornadas visíveis. E a frequência cria padrões físicos na mão também, produz formas geométricas radicalmente diferentes do caos
geome- geometria, que é o Ubuntu, né? Apoio é, exposição de diferentes palavras, músicas e intenções. Porque palavras como amor e gratidão criaram cristais como esse da esquerda, bonitos, né? Beleza simétrica. Agora, palavras como ódio, né, produziram os cristais da direita, né? Você vê que, olha a diferença dos dois cristais, né? Ah, mas por que eu tenho que comparar isso? É só uma molécula de água. O nosso corpo humano, mais de dois terços é água, né? Então, só para vocês terem ideia, se ele consegue fazer com palavras, emoções, essas diferenças simétricas, imagine dentro do nosso corpo, tá? Que mais de dois terços do nosso corpo, mais da metade, mais de 70% dentro de nós, é água, né? Então, isso afeta muito, né? Então, a gente tem que escolher qual o caminho que a gente quer, se é essa primeira, né? Essa beleza do cristal simétrico ou o segundo, né? Isso tudo é com a emoção, tá? Então, eu considero o nosso corpo como uma bateria, né? Então, quando a gente acorda, a bateria está full. Isso quando a gente não tem problema, né? Você acorda disposto, acha o dia lindo, o céu bonito, as pessoas amáveis, né? Então você acorda com uma quantidade finita de energia. Cada emoção não processada é um dreno silencioso que vai se esvaziando. Então, você acordou, se irritou com o vizinho, se irritou com a esposa, você já perdeu essa bateria. Foi para o trabalho, se irritou com um amigo do trabalho, com o chefe, já perdeu essa aqui, né? Voltou de metrô, estava lotado, já perdeu essa aqui porque se irritou. E aí, quando chega aqui, você descarrega, né? Então, a gente tem que pensar que o nosso corpo, tá? É como uma bateria. Assim como um dispositivo eletrônico, a bateria, seu corpo possui capacidade energética limitada. Emoções não são apenas sentimentos, são eventos metabólicos, né, e químicos, porque gera processos químicos no nosso corpo, que consome glicose cerebral, hormônios, adrenais e recursos imunológicos, deixa você debilitado para chegar a uma doença, né? Então, compreender isso, né, é o primeiro passo para reparar a sua vitalidade, né? E aqui a gente vai ver o custo energético do medo, né? Pessoal, se alguém quiser comentar, pode interromper, tá? Eu tô indo aqui, tá? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, colocar algum item, tá? Se eu errar alguma coisa, eu não sou muito bom na área de saúde, tá? Sou mais da área técnica. Então, o custo energético do medo. O medo, ele ativa o hipótamo e hipófise adrenal, liberando cortisol e adrenalina em segundos. Em situações agudas, constantes, né? Esse mecanismo, ou desculpa, em situações agudas, esse mecanismo salva vidas. Esses dias eu li a história de uma pessoa que se acidentou e recebeu picadas de formiga. Isso gerou, né, uma adrenalina muito grande e acabou salvando ela, né? Em situações agudas, ele salva a vida. Quando crônicas, constante, todos os dias, toda hora, isso devasta o teu organismo, tá? Faz o esgotamento das glândulas suprarrenais, supressão do sistema imunológico em até 60% você fica debilitado, inflamação sistêmica de baixo grau, disfunção do sono, metabolismo alterado. O medo crônico, ele coloca o corpo em estado de emergência, alerta permanente, né? Isso gera um custo biológico imenso, energético, e uma descarga de produtos químicos que você vai ter no seu organismo. Então, eu vejo muitas pessoas, eu tenho um amigo meu que ela assiste muito essas coisas de TV, não sei nem se existe da Atena, aquelas coisas de violência lá. Isso altera, né? Isso te gera medo.
Toda vez que a gente saía junto, ele ficava com medo de ser assaltado, levar um tiro. Cada bairro que a gente passava, ele sabia quantas pessoas morreram lá, quantos a polícia matou, quantos os bandidos mataram, quanto o que foi roubado, né? Ele parecia uma enciclopédia do crime, de violência, né? Então, a pessoa fica assustada, começa a gerar medo, né? Então, a gente tem que procurar coisas, né, para se distrair, coisas que jogam uma endorfina no nosso corpo, que melhora o nosso corpo, e não que leva para baixo, né? Eu parei de assistir o Jornal Nacional já tem mais de 30 anos, né? Eu, quando era adolescente, eu chamava de Jornal da Desgraça, né? Porque só falava que o avião caiu, morreu todo mundo, o ônibus bateu, escapou o motorista, e esse tipo de notícia, ele não faz bem pra gente, né? Então, eu, quando eu tinha, acho que uns 18, 19 anos, falei, coisa sem graça isso, não vou assistir isso, né? E parei de assistir. E eu vejo muitas pessoas presas nesses noticiários de crime, porque isso gera audiência, né? Senão não teriam tantos da Atena da vida, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente tem que ter ideia, consciência, que o mundo é perfeito, tá? O que nós olhamos como imperfeição, como atos de violência, sequestro, estupro, assassinato, na verdade, é a justiça, é o karma, é o aprendizado, não é o castigo, é o aprendizado. Essas pessoas estão fazendo prova para avançar um degrau de evolução. Nada acontece nesse mundo ao acaso, né? O Einstein, físico, ele dizia que Deus não joga dados à toa, né? Então tudo tem um motivo. A gente só tem que acreditar nisso e seguir a vida, tá? Se é para passar por um momento de violência, né, é porque estava escrito, é o karma, aquilo você vai ter que aprender. É um aprendizado para você poder evoluir, né? Então a gente não tem que tirar esse medo, né? E quando eu falo do medo, não é só o medo da violência, tá? A gente vive com muito medo, o medo de perder o emprego, medo de não ser aceito, o medo de ficar sozinho, né? O medo de ser abandonado, né? Então, o medo de não subir na vida, o medo de ser cobrado. Então, esse medo, né, eu vejo muitas pessoas vivendo nessa vida com medo, né? Então, a gente tem que deixar as coisas acontecerem, tudo tem seu tempo, e tudo que é seu, ele vai chegar para você no momento certo. Não adianta você ter ansiedade, querer acelerar, ele vai chegar quando você estiver pronto para receber aquilo. O que é teu, ninguém vai tirar. Tá? Isso é um fato. Se tirarem, certeza que o universo vai devolver para você duas, três vezes mais com juros. Então a gente não tem que se preocupar. Ah, estou com um processo na justiça, vou me tomar isso, tá? O que é teu, ninguém toma, tá? É a lei do universo. Então a gente não tem que ter essa preocupação, né? E gastar essa energia com medo, que é uma frequência muito baixa, como a gente olhou antes, né? E aqui a gente vai falar sobre o custo energético da raiva. A raiva a curto prazo, momentânea, ela pode ser saudável. É um sinal de limite sendo violado. A raiva crônica, ela inflama o coração e os vasos sanguíneos de forma contínua. A raiva aguda, ela leva à frequência cardíaca e à pressão arterial. O sistema se recupera em minutos, se liberado suavemente. Você teve, descarregou, acabou. Agora, a crônica é aquela que são dias, semanas, meses, anos, né? Essa daí demora mais, né? Essa vai te fazer muito mal. A inflamação vascular contínua. Você tem um risco 3 vezes maior de doenças cardiovasculares, segundo estudos de longo prazo. E tem aquela raiva suprimida, que essa é a mais perigosa. Ela, você não bota ela para fora, né? Você guarda ela. Então, ela vai armazenada no fígado e na mandíbula. Ela corrói o sistema imunológico silenciosamente. Então, a gente tem que trabalhar a aceitação, né? Se aquilo está te irritando, algum problema emocional, algum problema
de emprego, alguma problema familiar, né? Um irmão, uma mãe, um pai, um tio, um ex-marido, um ex-esposo, tá te provocando aquela raiva, a gente tem que trabalhar isso aí. Porque isso está te fazendo mal, não é para a pessoa, é para você mesmo. E o campeão, que eu acredito que muitos nós temos isso, né? O Brasil é o campeão mundial de ansiedade, né? Então é preocupar-se pagar juros sobre uma dívida que talvez nunca exista, né? A pessoa que se preocupa muito, ela acaba gastando energia duas vezes, uma antes que a coisa aconteça e depois quando acontece. Isso não vai melhorar nada a sua vida, né? Ansiedade, se ficar se preocupando, tá ansioso por o que vai acontecer, né? Isso dá um loop mental ansioso, é um dos maiores consumidores de glicose cerebral conhecidos, né? Se a gente tem ideia, o cérebro dele representa 2% do peso do nosso corpo, mas ele consome mais de 20% de toda a energia. E a ansiedade crônica eleva esse consumo drasticamente. Você vai ficar cansado, né? Você vai ter um esgotamento de serotonina e dopamina. Você vai ter um déficit de atenção, de memória, de tomar decisões. Você vai ter uma ativação contínua do córtex pré-frontal e amígdala, né? Isso vai te fazer muito mal. E a evolução, né? A medicina é a síndrome do pânico, vai te dar falta de ar, né? Você vai sempre ter uma pessoa cansada, esgotado, né? Então, mas eu tenho que me preocupar, eu estou ansioso se isso vai acontecer ou não. A ansiedade não vai melhorar nada. Na verdade, ela vai piorar, porque você vai adoecer, né? No final aqui da nossa reunião, a gente vai ver alguns sistemas que nós podemos fazer para controlar essas emoções, né? Cada pessoa tem uma forma diferente. Alguns meditam, algumas fazem uma arte marcial de grande impacto, Muay Thai, né? Cada um tem um caminho para seguir, para, digamos, descarregar essas emoções, né? Mas a primeira coisa é preciso a gente identificar, porque muitas pessoas têm ansiedade e nem sabem quem tem. Elas não sabem que tem ansiedade, né? A gente tem que identificar essas emoções e ver uma forma de controlar elas, né? De melhorar, né? Esse é o segredo da vida, para você não adoecer, para você não se estressar, né? A gente tem que ter muito esse cuidado, né? E o controle, se auto-policiar, né? Será se eu estou com ansiedade? O que é ansiedade? Como eu faço para controlar? A gente tem que se autoconhecer, né? E esse autoconhecimento, ele vem com silêncio. A gente não consegue. É muito fácil a gente conhecer as pessoas que estão perto da gente, nosso irmão, nossa esposa, nossa filha, porque é mais fácil a gente conhecer externamente do que internamente. Então, sempre falo, autoconhecimento ele vem com silêncio. Chegar em casa, né? Não ligar a TV, não ligar o rádio, escutar dentro de você, porque o silêncio ele tem muito mais coisas para falar do que nós podemos imaginar, né? E a frequência mais baixa, né, é a vergonha e a culpa, tá? Ela tem de 20 Hz e 30 Hz a culpa. São as frequências mais energeticamente devastadoras. Diferente da raiva que protege energia, que projeta energia para fora, a vergonha implode. Dentro de você, você começa as células inflamarem, né, a corroir dentro de você, é como se fosse um ácido dentro de você. E aí acaba com o campo de energia, gerando um colapso vital, né? Então, a vergonha crônica é autoimune. Estudos ligam estados crônicos de vergonha a aumento de marcadores inflamatórios e maior prevalência de doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide. Essas doenças elas corroem dentro da gente, elas são extremamente perigosas. Então, a gente tem que ter muito cuidado
com essas duas frequências, né? Essas matam mesmo. A culpa, né? A culpa mantém o sistema nervoso em hipervigilância constante, um estado de dívida biológica que esgota os recursos hormonais progressivamente. Então, as duas piores frequências são essas. Tem um custo energético do luto. O luto não é apenas psicológico, ele ativa as mesmas vias neurais da dor física. Neuroimagens mostram que perder alguém amado dói no cérebro exatamente como uma lesão no corpo. Eu sempre falo que a dor da emoção, ela dói muito mais do que um soco, do que uma pancada, um corte, né? A gente sabe que todos nós estamos de passagem aqui. O que significa isso? Que a gente tem que se adaptar à morte das pessoas que vão, não vou dizer morte, o desencarne, né? As pessoas vão muito próximas nossas, elas vão desencarnar, porque todos nós estamos de passagem, nosso pai, nossa mãe, os nossos tios, filhos, irmãos, tá? É uma dor que todos nós vamos passar, né? Todos nós vamos perder um ente amado. A gente tem que se adaptar com isso. É fácil? Não. É muito difícil, né? Só quem já passou sabe o que é isso. Mas a gente tem que trabalhar. A gente tem que colocar na mente que amanhã vamos estar juntos, né? Isso aqui não é o mundo real. É o outro lado que é o nosso mundo real, né? Então, a síndrome do coração partido, né? O Takotsubo é uma condição médica documentada. É um choque emocional intenso, pode temporariamente paralisar parte do músculo cardíaco, né? Um infarto. O coração literalmente quebra sob um trauma emocional agudo. Essa condição afeta predominante mulheres e ocorre após perda súbita, término de relacionamento ou notícias traumatizantes, né? Então a gente tem a perda, não é só da pessoa que desencarnou, é no relacionamento, né? A gente tem que trabalhar muito isso. É difícil? É difícil, tá? Como eu falei, há certas coisas que só quem passa sabe, né? Mas tem que ser trabalhado, a gente tem que evoluir isso, porque isso vai fazer muito mal pra gente. Tem o custo energético do ressentimento, né? O Siddhartha Gautama, o Buda, ele falava assim: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa adoeça ou morra, né? Na verdade, você está com ressentimento que alguém te prejudicou, alguém te roubou isso, alguém tomou isso, alguém não está sendo bom com você, mas é você que está tomando veneno. O ressentimento ele está ficando dentro do teu corpo, ele vai estar te adoecendo, né? Acha que é injusto, que aquela pessoa não deveria ter feito isso com você, né? Que você merecia mais, né? A gente tem que ter aceitação, né? Tudo ocorre, né, planejado, nada é um acaso, tudo tem um motivo, né? Então, ficar com ressentimento crônico por décadas, meses, anos, né, ele mantém o sistema nervoso em estado de alerta, mesmo na ausência de ameaça real. Pesquisa associa essa emoção ao estresse hepático crônico, né? Fígado, né? O aumento de marcadores inflamatórios, que são o IL-6 e o TNF, né? Que eles geram vários problemas dentro da nossa célula, né? E comprometimento do sistema imunológico adaptativo. É como o Buda falou, você está tomando veneno, querendo matar outra pessoa ou prejudicar outra pessoa, mas quem você está prejudicando é você mesmo. Então, se alguma coisa aconteceu com a gente, com você, né, e você achou injusto e guarda esse ressentimento, a gente tem que trabalhar isso. Eu sei que tem pessoas que passam anos, décadas, infernizando, né, vamos dizer assim, né, mas a nossa vida, mas eu prefiro concordar com os chineses, que os chineses eles falam que os nossos maiores inimigos são os nossos maiores mestres, né?
Então, as pessoas que mais nos prejudicam, na verdade, elas estão nos ajudando a crescer, né? O crescimento, nosso crescimento de evolução, ele vem com a dor. Então, a gente tem que entender isso. E, às vezes, esse ressentimento que essa pessoa te prejudicou, te maltratou, te roubou, ela vem de outras vidas. Às vezes você fez aquilo com ela e agora está recebendo para você aprender, né? A entender que isso não é uma coisa boa, que tem que ter empatia, né? Se colocar no lugar da outra pessoa. A supressão emocional é o dreno oculto, né? Suprimir emoções não as elimina, apenas muda seu endereço. Elas se instalam no corpo com tensão muscular crônica, disfunções orgânicas e padrões de dor inesquecíveis, inexplicáveis. O corpo mantém o placar, né? O Dr. John Sarno ele demonstrou que a maioria das lombalgias crônicas, dores, né, sem causa estrutural, é de origem emocional. O inconsciente usa a dor física para desviar a atenção dos sentimentos ameaçadores. A cura começa quando a emoção ganha a voz. Então, às vezes, você está com uma dor numa região do seu corpo e ela não é ali é que inflamou o seu corpo, né? Você estava tão tenso, né, que aquilo, o seu corpo inflamou e ocasionou aquela dor. Às vezes não é uma dor de coluna, não é o ciático, é que você ficou tenso, né? E isso acontece no dia a dia, né? Eu tinha um cliente que toda vez que eu pegava os projetos dele, eu tinha dores nas costas, lombar. E eu achava que era uma dor de coluna, né? O cliente me irritava, assim, num ponto, ele me fazia trabalhar 16 horas, era uma correria, e ficava me ligando, perturbando o meu sossego, minha paciência. Eu ficava semanas assim, trabalhando. E aí um dia eu fui nesse que indicaram, nesse, ele trabalhava com massagem, e aí ele começou a fazer massagem de um lado direito, e eu gritava de dor. Quando ele fazia do lado esquerdo, eu não sentia nada. Aí ele virou para mim e falou: quando eu faço no seu direito, dói? E eu dói muito. E eu ficando pensando, pô, tô pagando o cara para torturar aqui. E ele falou: você acredita que eu tô fazendo a mesma intensidade de força no lado esquerdo? Eu não acredito. Você tá fazendo com muita força no lado direito? Ele não. Eu não tô fazendo a mesma intensidade do lado direito e esquerdo, é a mesma. O problema é que você está tenso, inflamou todo a tua musculatura e aqui você sente dor. Aí eu fiquei pensando, aí a primeira coisa que eu pensei nesse cliente, eu falei, sabe de uma coisa? Não vou me estressar mais com esse cliente. Se atrasou, o projeto atrasou, não vou gastar minha saúde. No outro dia eu estava bom. Depois peguei vários projetos com esse cliente e não adoeci. Ele me dava uns prazos de 4 meses para fazer em 4 semanas e eu ficava louco. É. Eu falava para ele, quando ele passava, ó, faço, vou tentar. Mas se não der, problema teu. E depois disso, nunca mais adoeci. Então, muito dos nossos problemas de saúde vem, das emoções, do estresse. Então, com a emoção, como a emoção vira doença. A doença crônica raramente surge do nada. É uma sequência biológica que precisa transformar emoções não processadas em patologia física ao longo do tempo. Isso não acontece do dia para a noite, né? Então, você tem uma emoção negativa, então tem umas respostas emocionais não processadas, você tem, isso te faz um pico de cortisol, né? Prolongada do estresse, joga no seu corpo, que vai dar uma inflamação, a resposta inflamatória sistêmica, e aí vai baixar a tua imunidade, e aí vai vir a patologia, a tua doença, né? É assim que acontece, não é do dia para a noite. Por isso que a gente tem que sempre se policiar com as emoções, né? Como esse cliente que eu tenho, até hoje eu tenho, atendo ele
mas nunca mais tive problema de coluna. E eu tinha uns problemas que eu não conseguia caminhar. Eu ficava deitado na cama de dor, né? Isso tudo é o que eu jogava de cortisol, de substâncias no meu organismo via estresse, né? Cada etapa dessa cascata é reversível, especialmente nas fases iniciais. É mais fácil você tratar, né? A intervenção emocional é, portanto, a forma mais poderosa e precoce da medicina preventiva. Eu não sou da área de saúde, mas eu chutaria aí que mais de 40 a 50 por cento das pessoas que vão para os hospitais, tá? Elas estão associadas ao estresse, à ansiedade, a várias emoções que não são controladas, né? Que ó, alguns estudiosos hoje chamam de doenças psicossomáticas, né? E das emoções também, ansiedade. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, um gráfico comparativo de energia, os efeitos biológicos de operar predominantemente em estados de medo, estresse crônicos, o tempo todo, né? Então, a produção de ATP cai, que é energia, né? 40 aqui, ó, no estado crônico, e quando você está normal, 95. Sistema imunológico cai para 35, quando você está normal, 90, né? Marcadores inflamatórios, que fazem muito mal para o nosso organismo, sobem para 85, né? A coerência cardíaca, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Quando você está com emoções controladas, 88, né? E os hormônios de reparo, eles caem para 95. Tudo isso aqui é um estudo, né? Os dados revelam que viver em estados emocionais elevados não é uma saúde celular. É isso que foi a resposta do chat GBT, né? Na pergunta do jornalista, como eu jovem, né? Ele respondeu, estresse, a gente tem que controlar o estresse. São as emoções. E, principalmente os médiums que trabalham, né, em tratamentos espirituais, isso influencia muito, né, a qualidade do tratamento que você vai passar para aquela pessoa que está precisando de ajuda, né? Se você não está filtrando essas emoções, essas energias, né, você não vai conseguir passar, fazer um bom treinamento, um tratamento, né, ajudar aquela pessoa que está precisando, né? Você não vai ser, você vai. Então, quem trabalha com a mediunidade, né, com tratamentos espirituais, ajudando todas as pessoas, quanto mais você controlar isso, melhor vai ser seu desempenho, né, para essas pessoas que estão precisando. Por isso que nessa aula de passe de cura, né, ela não está mostrando como a gente fazer um passe, né, mas ela está mostrando como nós podemos curar o nosso semelhante, né, aquela pessoa que está precisando, né, controlando nossas energias. Então o corpo, ele guarda as marcas, né? O trauma não vive na sua cabeça, ele vive no seu corpo. E é no corpo que a cura precisa acontecer. Então, décadas de pesquisa clínica demonstraram que experiências emocionais não guarda rancor, não esquece, todo dia lembra, remoe, se instalam com padrões físicos no tecido conjuntivo, na musculatura, sistema nervoso autônomo, que mostra, né? Então a gente tem que observar que tipo de doença nós estamos tendo, né? Que já é uma pista, é como as doenças são como sensores, né? Tá apitando, olha, você tá com uma doença X, é emoção Y, né? Tem um livro da Joana de Angelis, que ela é muito bom, ela trabalha bastante a emoção com a doença. Ela fala, você tá com a doença X, ó, a maioria das pessoas que tem a doença X é porque tem a emoção Y, né? Então, cada emoção
ela provoca uma doença no nosso organismo. Um grande segredo do nosso caminho de evolução espiritual é controlar, né? Trabalhar com as nossas emoções. E às vezes aquela pessoa que prejudicou a gente, ela não é uma pessoa evoluída. Assim como nós não somos evoluídos e com certeza já prejudicamos outras pessoas. Então a gente tem que aceitar a limitação deles e a nossa. Dentro de nós é difícil, né? Eu sei como é minha filha, eu sei como é minha tia, meu tio, meus primos, mas eu não sei como eu sou. É difícil analisar, né? Eu fiz uma entrevista de emprego há muitos anos atrás e ela perguntava no RH quais são suas três melhores qualidades. Eu botei muito fácil. Ela perguntou quais são tuas três piores qualidades. E aí não saía, né? Porque a gente não tem esse trabalho do autoconhecimento, né? É difícil saber onde nós estamos errando, mas a pessoa que está do nosso lado, ele sabe muito mais fácil. A pessoa que todo dia está na sua casa, que é seu parente, né, que é sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, seu irmão, eles sim, eles sabem. Então a gente tem que trabalhar o autoconhecimento, saber o que está acontecendo dentro da gente, né? E só assim a gente consegue evoluir, né? E se evoluir, a gente não vai ter mais problemas? Não, os problemas vão continuar a acontecer. Só que a forma de tratar esses problemas vão ser distintas. A gente vai ter aceitação, né? A gente vai ter a resistência daquela história do rato que tiraram ele do balde que estava se afogando, né? A gente vai ter aquela resistência, a gente vai conseguir ir mais longe. A gente vai dar uma resposta ao problema que vai gastar menos energia. Porque os problemas vão continuar. Resumindo, a gente vai sofrer menos com os problemas, né? Ou quando cai, no outro dia levanta, né? É a resiliência. Às vezes a gente leva o tombo mesmo a escada evoluindo, vem uma pancada forte, cai, mas não fica 1 ano, 2 anos caída. Outro dia você recupera e continua a vida. Aqui está um mapa emocional, né? A garganta, tradições milenares, né? Medicina chinesa e pesquisas contemporâneas convergem. Cada região do corpo carrega emoções específicas, como eu falei do livro da Joana de Ângela, né? Conhecer esse passo é a primeira coisa que você tem que fazer para liberar, né? Então, a garganta são palavras que não foram expressas, né? Criatividade bloqueada, coração e peito, tristeza, amor, coração partido, saudades. A lombar, estresse financeiro, fica tenso e começa a doer, né? Falta de suporte, se está sobrecarregado. Ombros e joelho, responsabilidade excessiva, fatos não resolvidos, né? Quadris, emoções suprimidas, trauma, sexualidade. Então a gente tem que entender o que o nosso sensor do corpo está apitando para a gente começar a trabalhar as emoções, né? Não só e também aprender a ouvir as pessoas que estão mais próximas da gente. E essas pessoas elas conhecem bem melhor a gente, né, do que nós mesmos. E ouvir, né? E esses feedbacks ajudam muito a gente, né? Aqui vamos falar sobre o intestino, cérebro e emoção, né? O eixo. O intestino não é apenas um órgão digestivo, ele é o segundo cérebro, né? Com mais de 100 milhões de neurônios e produção de 95% de toda a serotonina do corpo, né? O que te faz bem quando se absorve. Então, as emoções alteram o microbioma. O estresse crônico, ele reduz a diversidade bacteriana intestinal em 48 horas. O intestino sente antes do cérebro. O nervo vago transmite, né? Que é ele pega todos os órgãos ali do corpo, passa, né? Transmite 80% das informações do intestino para o cérebro e não o inverso. Curar o intestino cura as emoções. Restaurar o microbioma tem impacto direto e mensurável na ansiedade e depressão.
Inflamação, a linguagem física das emoções. A inflamação crônica não começa no corpo, ela começa em pensamentos e emoções que nunca foram processadas, né? E podem te fazer muito mal ou levar à fatalidade, né? Emoções negativas crônicas ativam o sistema imunológico em modo de alarme constante, gerando inflamação sistêmica de baixo grau. O fator subjacente na maioria das doenças crônicas modernas, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, câncer, Alzheimer e doenças autoimunes. Então, foi feita uma pesquisa das pessoas que tiveram câncer, né? E isso pelos médicos, né? E a maioria falou assim: ah, eu tive porque na época eu estava com emoção X, eu andava muito estressado, eu estava com um problema. Eu tenho certeza que aquilo afetou e causou o câncer, né? E os médicos fizeram essa pesquisa e depois eles escreveram: olha, mais de dois terços acusam que foram emoções, mas a medicina não tem como provar, né? A medicina ainda está num estado de evolução ainda muito primitivo, né? Falta muita coisa a aprender. Então aqui tem os marcadores ILC, né? Elevado em pessoas com depressão e ansiedade crônica, né? Isso faz muito mal. O marcador PCR, que é proteína C reativa, elevado em pessoas com histórico de trauma não tratado, estresse crônico. E tem esse último marcador, o TNF, fator de necrose tumoral, associado a estados crônicos de hostilidade, raiva, isolamento social. Então são células, né, que vão inflamando e vão destruindo tudo o que tem de vida dentro do seu organismo. Então, essas emoções a gente tem que parar, né? Senão a doença vem e para a gente. Então, eu sempre que eu recomendo, ou você para pensar, ou vem a doença que vai parar você, para você analisar. É o sensor, como eu falo, né? A doença é um sensor. Ela está acusando que alguma coisa não está indo bem, né? No início é mais fácil separar e mudar, mas aí depois só com tratamento médico, alopáticos, né? E depois consertando a mente, né? Então, o sistema imunológico ele responde aos sentimentos. Sua imunidade não é uma máquina autônoma, é um sistema inteligente e responsivo ao seu estado emocional. Cada sentimento ele envia mensagens químicas, né, e produtos químicos para a gente, né? Então, o amor e a alegria ele impulsiona a célula NK, né, que são os soldados de elite do sistema imunológico, né? O medo e o estresse, ele suprime a produção de células brancas. Cortisol em excesso inibe diretamente a atividade dos linfócitos, que vai te fazer muito mal, né? Você vai se sentir mal, diferente do outro, que você se sente bem, alegre, feliz. Esse outro vai te fazer mal, né? Aqui fala sobre o ritmo cardíaco, seu ritmo cardíaco conta a sua história emocional. A variabilidade de frequência cardíaca, né, chamada de VFC, é um dos indicadores mais precisos de saúde emocional e física. Ela mede as variações sutis no tempo entre batimentos cardíacos e revela o estado do seu sistema nervoso autônomo. Então, resumindo, existe uma conexão do nosso cérebro com o coração, né, e o nosso corpo. O nosso corpo ele produz o campo eletromagnético, que é a luz, né? Que isso não deixa mais em contato com o mundo espiritual, não dá mais paz. E a partir do momento que você vai gastando tempo e emoções com a nossa vida mudando do dia a dia, né? Um parente que está com problema de saúde, um problema no trabalho, um problema familiar, né, um problema com o vizinho, isso vai afetando o nosso campo eletromagnético, a nossa luz. E esse campo vai ficando escuro e vai diminuindo e vai sumindo. A partir do momento que ele some, a aura adoece, né? A gente perdeu aquela luz. E aí vem as doenças, e aí para sair só trabalhando.
aumentando a frequência, né? Eu li esse livro aqui, de Epigenética, Emoções Descreve Seus Genes, né? Do Dr. Bruce Lipton. Você não é vítima, assim, você é o arquiteto da sua expressão genética. A epigenética revelou que os genes não determinam o destino. O que significa? Ah, meu pai teve câncer, minha tia e eu vou ter câncer. Meu pai, meu avô é diabetes. A medicina fala muito isso, né? Ah, você vai ter uma predisposição. Então, esse pesquisador, ele é professor de uma universidade dos Estados Unidos, ele escreveu a biologia da célula, né? Se eu não me engano o nome. E ele diz que, assim, depois de muitas pesquisas, né, testes, ele chegou à conclusão que os genes não determinam o destino, não é o DNA que vai trazer lá o câncer, o diabetes, problema de coração, tá? Ele diz que quem faz isso revelou que o gene determina o destino. O ambiente ao redor dele, sim, é o que está ao redor, como você vai reagir. Isso que vai mudar o teu DNA e te provocar a doença, né? E o maior ambiente das suas células são suas emoções. Então, o livro dele é baseado nisso. Emoções positivas ativam os genes de reparo e longevidade. Vai reparando as suas células, seu corpo. O estresse crônico silencia genes protetores, vai sumindo, o sistema imunológico vai se debilitando, né? Práticas de meditação alteram expressão genética em 8 semanas. Você começa a mudar, né, as suas células, né? Então, o culpado das doenças genéticas, que se culpava o DNA, ele chegou à conclusão, não, é o nosso meio, é a nossa forma de encarar as vidas, né? Ah, mas meu avô ele tinha a doença X, meu pai teve a doença X e bem provável que eu tenha a doença X. Talvez são as emoções, aquele meio que você vive, seu pai pegou as emoções do seu avô, né? E você está herdando as emoções do seu pai, né? A psicologia diz que os filhos são um espelho dos pais, né? E você pode observar isso, né? Sabe, muito com os amigos com os amiguinhos da minha filha, né, os pais, e a gente vê que são muito parecidos. Os filhos são os reflexos, as emoções, se um é calmo, se o outro já é mais agitado, estressado, né, um pai estressado, agitado, que grita o dia todo, o filho ele vai ser estressado e agitado. Ele vai ter uma probabilidade aí de mais de 2 terços de pegar essas emoções, o jeito de encarar a vida com estresse, né, de se preocupar por qualquer besteira, né? Eu tenho um parente meu que a mãe desse meu parente, qualquer coisa ela se preocupa e aí perde a saúde. Já a filha dela, a mesma coisa. Qualquer problema que acontecer na vida, por mais pequeno que seja, ela já perde a saúde porque se preocupa demais. Então é isso que causa as doenças genéticas, né? Segundo esse livro, né? Biologia da Célula. E não é o DNA. E até hoje a medicina bate bastante nisso, né? Os médicos para ter cuidado, se tiver problema de coração, porque isso passa, tem uma predisposição da família, né? Na verdade, é uma predisposição da família, mas de emoções, né? Se um pai não ensina o filho a controlar as emoções e deixa de acordo com a emoção que recebeu do avô, ele vai ter o mesmo problema. Eu li um livro muito bom que fala assim, não começou com você. E era um psicólogo, ele diz que essas emoções, elas são passadas de gerações, 5, 6, 7, 8 gerações. E eu comecei a observar vários amigos meus, parentes, e realmente, né, o bisavô passou para o avô aquela emoção que passou para o pai, e agora passou para o filho, que vai passar para o neto. Então, não começou com você, é isso. Não, a gente aprende inconscientemente, né? A psicologia diz que você só transmite o que recebe. Poucas pessoas conseguem quebrar essa barreira. Então, um filho que foi espancado na infância, quando ele cresce e tem o filho, ele vai espancar o filho dele. Não porque seja mal para se vingar, ele só sabe aquilo, né?
Foi só aquilo que ele recebeu. A gente só transmite o que recebe, né? 10, 15% quebra esse padrão e vira um bom pai. Mas quem é espancado, assim, o pedófilo, né? Ele sofreu abuso na infância. Então, quando ele cresce, ele vai abusar de parentes menores, né? A psicologia ela explica isso aí. Então, é como o estudo da epigenética, né? Então, as emoções vão definir suas doenças. Cabe agora a gente processar e quebrar esse círculo, né? Como o livro lá não começou com você. Eles falam que a gente tem que quebrar esse ciclo. Se você recebeu uma emoção ruim do seu pai, de sua mãe, de seu avô, você tem que trabalhar, quebrar e passar uma emoção melhor para o seu filho. Quebrar digamos, essa maldição familiar. Aqui tá algumas conexões, né? Medo, ansiedade, raiva crônica, vai afetar a sua saúde, né? Doenças cardiovasculares, né? Tem origem em outros problemas, alegria e amor, né? Então, cada doença ali, ela está associada com uma emoção, né? Então, o amor como a maior medicina. O amor não é apenas um sentimento, é uma cascata bioquímica de cura. Quando você pratica alguma coisa com amor, você praticamente toma uma farmácia de químicas, de medicamentos, né, que vão te fazer super bem. A ocitocina, que vai reduzir o cortisol, diminui a pressão arterial, acelera a cicatrização e fortalece vínculos imunológicos. A serotonina vai estabilizar o humor, né, diz que é o hormônio da felicidade, né? Ela melhora a digestão, o sono, liberada abundantemente em estado de amor e conexão. Você está com um estado de amor, né? De conexão com seu filho, com a sua mãe, com seu vizinho, com seu parente, né? Empatia, vai gerar tudo isso. E a dopamina, né? Motivação, prazer, recompensa, o amor genuíno sustenta níveis saudáveis sem criar dependência. Então, quando você aumenta a frequência, você está tomando, digamos, vários medicamentos alopáticos da farmácia no seu organismo, que vai te fazer muito bem. Você está jogando uma química muito melhor do que da farmácia, na verdade, dos alopáticos, né? Aquilo vai te fazer muito bem, vai mudar teu organismo, vai mudar a tua saúde, você vai envelhecer menos, você vai ter mais saúde, vai ter mais disposição, mais energia. Então a gente tem que praticar essas emoções que a frequência seja alta. A gratidão, como a gente viu, a maior frequência, né? A gratidão é a emoção de alta frequência, a maior que tem, é a mais estudada e com resultados mais replicáveis da ciência moderna. Seus efeitos biológicos são rápidos, profundos e curativos. 5 minutos já muda suas ondas cerebrais. Da gratidão consciente ao estado alfa em apenas 5 minutos, né? Vai aumentar, aumento, e você vai ter mais de 100% de aumento do THE, que é o hormônio anti-envelhecimento. Ah, como eu vou praticar a gratidão se minha vida está difícil? É aquilo que eu falei, a gente olha 1% que está difícil. E cadê os 99%? Cadê o pai que você ama, sua mãe, seu tio, seu irmão, sua esposa, né? A vida que você teve, a casa que você tem, o almoço que você teve hoje, né? A gente tem que parar de focar no 1% e focar no 99%. Então, a vida está difícil, é porque você está focando em 1%. Começa a ter gratidão das outras coisas, do teu nascimento, da tua infância, né? Começa a focar em coisas boas. E se está difícil, às vezes foca numa pessoa que você ama, seu filho, seu pai. Agradece por ter tido um pai tão bom, uma mãe, um filho, uma esposa. A coisa está difícil, foca nessa pessoa, porque a frequência você tem que jogar emoção, né? Você tem que sentir. Aí você começa a jogar todos esses produtos que vão te fazer bem. DHE, endorfina.
né? Serotonina, é muito melhor do que você comprar medicamentos na farmácia. Então, o cérebro extrai de gratidão, ondas alfas predominantemente associadas à criatividade, cura, aprendizado. E como eu vou chegar nessas ondas alfas, tá? A gente vai ver isso em outra aula. Como eu vou controlar essas emoções, né? Há várias formas. Eu vou falar um pouquinho, mas a gente vai entrar mais profundo nas outras aulas. A meditação, né? A oração, né? Tem pessoas que cantam músicas gospel, você tem que sentir a emoção para produzir isso. Não é só tentar, eu tô grato, tô vivo. Não, você tem que sentir. Para você produzir tudo isso e dar certo, você tem que sentir aquela gratidão. Você tem que ter emoção. Por isso que eu falo, quando tá difícil praticar gratidão, foca numa pessoa que você ama, né? Seu pai, sua mãe, alguém muito próximo, seu marido, seu filho, né? Sua esposa. E aí vai ficar mais fácil você ter essa emoção. 5 minutos vai mudar a tua onda cerebral. Vai jogar mais de 100% aumento de DHEA. Então, essas mudanças de onda cerebrais a gente vai ver mais na frente, né? Alfa, beta, ômega, tá? Tem várias formas de fazer. Algumas pessoas conseguem na oração, outras na meditação, tá? Eu consegui algumas vezes mudar as ondas. Não, agora vou tentar na meditação. Na meditação nunca eu consegui. Eu consegui na ayahuasca, né? E é a melhor sensação, né? Essa conexão, essa mudança de onda cerebral, você volta numa paz, numa tranquilidade. Parece que você vai voar assim, quando você muda essas ondas cerebrais, né? Então, tem várias formas de mudar. Tem pessoas que não gostam da ayahuasca, você pode fazer na oração. Cada um tem o seu caminho, né? Então, alegria e regeneração celular. Rir e sentir alegria genuína não são apenas experiências agradáveis, são elementos de reparação celular. A química da alegria, você assistir um filme de comédia, tá sorrindo numa conversa com seus parentes, pessoas que você ama, né? A química da alegria, ela ativa um mecanismo que nenhum suprimento consegue, né? Nenhum antidepressivo consegue complementar. Ela joga endorfina, beta-endorfinas que são liberadas durante risos genuínos. São analgésicos naturais mais potentes que a morfina, sem efeitos colaterais, né? Ativação de telomerase, estado de alegria e significado, ativam a enzima que protege e repara os marcadores de longevidade celular, repara suas células. As células NK ativadas, pacientes assistindo filmes de comédia aumentam a atividade de células natural killer em 40%. Olha só, um filme de comédia, isso foi medido, tá, pessoal? Então, às vezes você tá triste, pega um filme de comédia, pega uma pegadinha, essas pegadinhas do YouTube, do Instagram, das redes sociais e começa a sorrir, tá? Isso aqui não é um machismo, foram feitas pesquisas, tá? E foram medidos isso aqui. Então, isso vai alterar muito, e essas células vão fazer muito bem para você. Muito melhor do que o antidepressivo, do que o alopático da farmácia, né? E de forma gratuita. Compaixão e o nervo vago, né? O nervo vago é o nervo mais longo do corpo, né? Ele conecta o cérebro com todos os órgãos vitais, coração, pulmão, intestino. É um grande regulador do sistema nervoso parasimpático, um modo de descanso e digestão, é um modo de cura. Então, a compaixão, né, tratar-se com a mesma gentileza que você trataria um amigo, tratar a pessoa como você gostaria que fosse tratado, é uma das formas mais eficazes de ativar o tônus vagal, que dá esse descanso, né, reduz a frequência cardíaca, a pressão arterial, ativa o processo digestivo de reparo, reduz a inflamação, aumenta o VFC, que é a frequência cardíaca, diminui a ansiedade, depressão, estudos clínicos. O fato de você se colocar no lugar da outra pessoa, né, como gostaria de ser tratado, isso já joga todas essas substâncias
no seu organismo. E a maior liberação de energia, né, é perdoar. Perdoar não é um presente para quem errou, é a medicina para você. Pesquisadores da Universidade de Stanford, eles documentaram os efeitos biológicos mensuráveis do perdão, né? Cortisol é redução significativamente do hormônio do estresse após prática do perdão guiado em sessões de 8 semanas. Eles vão medindo, né? A pressão arterial. Participantes que praticaram o perdão mostraram queda mensurável na pressão, né? Inflamação, marcadores como ILC e PCR reduzidos em grupos que comprometeram programas de perdão estruturados, que fazem muito mal para o organismo, né? Então, o perdão, você está jogando uma verdadeira bomba de células que vão te fazer muito bem, de químicas, vão reconstruir suas células. É fácil perdoar? Não. É difícil, mas tem que ser trabalhado, né? Então, emoções de alta vibração é um guia de dosagem diária, é como você está tomando a medicina da farmácia. A gratidão em 5 minutos já reduz o cortisol, já eleva o DHEA, que a gente já viu, né? O amor em 10 minutos já dá uma coerência cardíaca. Você tá em paz ou meditar por 20 minutos já tem uma neuroplasticidade em gene repair. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, o que seria isso. Alegria, 15 minutos, você já vai jogar endorfina no seu organismo. Assistir uma comédia, uma pegadinha, ficar 15 minutos sorrindo ali, tá? Você vai jogar células NK, né? Então a compaixão vai dar vai ser uma inflamação, vai ser o tônus vagal que a gente já olhou, tá? Então, a neuroplasticidade, o que seria isso? É a capacidade do cérebro de se adaptar, moldar e organizar ao longo da vida, né? Então, quem vai dar isso aqui? A paz, a meditação, praticar a meditação, tá? Essa meditação você pode fazer, não gosto de meditação. Tem outras formas, oração, né? Cantar músicas gospel, né? Então, como funciona? Sempre que você aprende algo novo, passa por uma experiência marcante, você recupera de uma lesão cerebral, os seus neurônios criam novas conexões e caminhos. A neuroplasticidade é isso. Então, mostra que o cérebro não é fixo, ele pode evoluir e se regenerar dependendo dos estímulos que você recebe. O reparo genético refere aos mecanismos que as nossas células usam para identificar e corrigir danos do DNA. O nosso DNA sofre ataques constantes todos os dias, né? Por causa da radiação, do ultravioleta, da poluição, né? E erros naturais na divisão das células. As células possuem sistemas de segurança que consertam esses erros automaticamente. Isso que é o reparo genético. Se o reparo genético falhar, o acúmulo de mutações pode levar ao envelhecimento precoce, morte celular, ao desenvolvimento de doenças como câncer. Então, a meditação e a paz, você vai estar aqui, ó, a neuroplasticidade no reparo genético. Então, é importante a gente praticar alguma coisa que dê paz. Meditação, oração. Mas 20 minutos é muito. Começa com 5, começa com 3. O importante é você praticar. Começa com 3 minutos todo dia, 1 minuto, 2. Tá? E aí vai subindo. No outro mês já faz 3 minutos. Daqui 2 meses já faz 4, 5 minutos. E vai subindo aos poucos. O importante não é a quantidade, é começar. E já foi feito pesquisas que você tem uma resiliência melhor e um foco melhor se você começa com metas baixas. Se você começa, eu quero fazer 40 minutos, nunca praticou, você não vai conseguir e vai desistir. Então começa com metas baixas, 1 minuto, dois, três, e vai subindo. E vai subindo sem pressa. Demora um mês, 15 dias. E o tônus vagal refere-se à atividade do nervo vago, o principal componente do sistema nervoso parasimpático. Ele controla o ritmo cardíaco, a digestão, a resposta no estresse. Ele indica que o corpo se recupera rapidamente do estresse, enquanto o tônus baixo está ligado à ansiedade e à inflamação. Então, nossa farmácia emocional,
que é gratuita, né? Cada emoção tem uma assinatura bioquímica. Você pode aprender a escolher sua prescrição interna e usar à vontade. Ocitocina, que é o hormônio da conexão, ela cicatriza, protege e une. É a droga mais poderosa da natureza. A dopamina, né, é do entusiasmo, né? Hormônio da felicidade, né? Motivação, prazer, foco gerado por novidade, propósito e avanço em direção. Serotonina é da paz, né? Estabilidade emocional, bem-estar, antidepressivo natural. É o melhor antidepressivo natural. Então a gente pode jogar todas essas substâncias no nosso corpo. E a paz, a GABA, o neurotransmissor calmante, ativado por meditação, respiração lenta e estados de quietude. Então, a gente pode ter nossa farmácia própria em casa, gratuito, sem precisar de receita, sem gastar dinheiro, sem comprar drogas alopáticas na farmácia, né? E tudo isso muito melhor. Vai fazer muito mais, melhor para o nosso corpo. E aí tem a reiniciação de frequências emocionais, né? Quando a emoção de baixa frequência se instala, você não precisa aguardar que ela passe sozinha. Existe um protocolo, respiração, escaneamento, rotular, mudar a frequência, né? Tentar, em vez de baixar a frequência, aumentar com a gratidão, pensar numa pessoa que você ama e jogar aquela emoção, né? Não é só pensar, você tem que, a emoção tem que acompanhar para dar certo. Aí tem várias técnicas de respiração. Eu botei aqui acho que a mais fácil. Expira 4 segundos. Expira, desculpa, 5 segundos. Inspire 5. Expire 6, 5, né? Inspire e expire, né? Mantenha esse ritmo constante por 3 minutos, que isso aí vai te fazer muito bem. E se você praticar 2, 3 vezes por semana, aos poucos, né? Você vai melhorando muito, você vai jogando muita substância que a gente viu aqui, né? Aí tem essas técnicas de liberdade emocional que combina psicologia com estimulação de pontos de acupuntura, né? Para liberar essa energia. A gente vai ver mais detalhado nas próximas reuniões, tá? Meditação e estados de ondas cerebrais, você altera seus estados emocionais, né? Eu estou estudando bastante, ultimamente, meditação, estou tentando praticar. Tá? Eu começo com metas baixas, tá? Mas ela faz muito bem. Nossa, essas mudanças de ondas cerebrais, tá? Quando você chega no alfa, você chega no relaxamento, uma criatividade, né? Oi? Você vai no teta, Pô, pode pegar. você chega na meditação. Tá É, acabando já. Nota é o sono profundo. Então, todas essas mudanças de ondas cerebrais você consegue ter ferramentas para você fazer isso, né? Isso vai jogar muitas dessas substâncias no seu organismo. Então tem a cura sonora, né? Tem cada som emite uma frequência e tem algumas músicas que são de frequências altas que vão te fazer muito bem, tá? Tem um movimento de dança livre que pode te fazer também muito bem. Existem várias formas de você controlar essas emoções, né? Como eu falei, aqui eu estou falando bem rápido, a gente vai ver isso mais nas nossas próximas reuniões, tá? Cada pessoa tem um caminho que controla melhor. Tem uns que precisam meditar, tem uns que precisam fazer Muay Thai, uma luta de mais impacto, né? Então, o segredo é você descobrir qual que você tem maior afinidade e praticar, né? Tem a escrita, né? Que tem esse nome em inglês aí. Você colocar no papel o que está te fazendo, isso aí reduz 25% do cortisol, né? Eleva a frequência em 21 dias, 43% menos visitas Então, na médicas. grande falar que vai ficar da hora. Então, tem pessoas que botam no papel o que está passando,
e é como desabafar, né? Faz muito bem. A respiração, que a gente vai ver mais na frente, né? Inspira, respira, ela faz esse movimento, faz muito bem também. Então, cada um tem seu ponto de equilíbrio emocional, né? A elevação da frequência, né? Você vai ver que quando você vai elevando a frequência, as portas vão se abrir, porque você parou de conectar com aquela frequência baixa. Então, as coisas começam a abrir para você, né? É como um passe de mágica. Eu sempre boto 21 dias, né? Em 21 dias as coisas melhoram para você. Você não precisa pensar a longo prazo, tá? É a curto prazo mesmo. As modificações, quando você faz a modificação de frequência, vibração e energia, 20, pronto, deixa eu desativar o som. Quando você faz essas elevações, essa mudança de frequência, vibração e energia, 21 dias, tua vida vira outra, né? Então, a gente tem que saber, antes de finalizar, que nós somos o nosso remédio, né? Seu corpo foi projetado para curar. Nossas emoções é que são a chave, é o remédio, né? Nós somos a fonte da cura. De dreno emocional à fonte energética, de vítima da biologia, arquiteto da expressão genética. De emoções que acontecem com você, emoções que você cultiva. Então, nós somos o nosso remédio, né? Não está na farmácia, né? Não está no apoio de mudar de vida, mudar de cidade. Tem um amigo meu que ele vendeu tudo e mudou de estado. Ele diz que está feliz. Não é isso, não está. Tá? A esposa dele diz que está com depressão lá no outro estado. Então a gente às vezes acha que está externamente a nossa cura, pelos traumas de emoções que não foi resolvido na infância dele, assim como na minha, de todos nós, né? Então não adianta você procurar essa cura externa, ela está dentro, né? A gente consegue controlar essas emoções, né? Cada emoção que você gera agora está sendo registrada no seu campo biológico. Cada escolha de frequência é uma prescrição para as suas células. Nós temos o poder de mudar a nossa saúde, né? Como é que eu vou começar isso? Praticando 5 minutos de gratidão, né? 5 minutos, tá? Você está no trânsito, lá parado, fica 5 minutos em gratidão. Ah, mas está difícil, minha vida está difícil. Pensa em alguém que você ama e emite aquela emoção, tá? Quando você está emitindo aquela emoção, você está jogando toda essa substância que nós falamos agora. Vai ser muito melhor do que uma farmácia, né? Pessoal, demorei um pouquinho hoje, que o assunto era bem longo, tá? Peço desculpa aí, eu sempre termino mais cedo, né? Alguém quiser comentar alguma coisa? Boa noite, Juliana, tudo bem? Boa noite, Elisângela. Eu acho que foi ótimo. Você tá falando bastante das energias, você está falando bastante da nossa parte emocional, da parte emocional do paciente. Então, ficou, casou bem com o que eu estou falando e ficou bem interessante. É uma coisa que a gente precisa estar colocando em prática, meditação, controlando nossas energias. É um assunto bem interessante para a gente começar a pesquisar e colocar em prática. E a gente tem que começar assim, não pensando em uma quantidade muito grande. O segredo é ter uma meta pequena. Tá? Ah, vou começar com 5 minutos. Pessoal, todo mundo, por mais ocupado que seja, tem 5 minutos por dia para praticar isso, né? Por E não mais. sabe o que faz. Oi? A diferença que faz no nosso dia a dia. Então, 5 minutos é muito pouco, mas já vai fazer uma mudança muito grande, né? E as pessoas que trabalham com a mediunidade têm que estar mais ativa nesse contexto,
controle, né? Porque quanto mais você controla, mais pessoas você vai ajudar, né? Maior a tua capacidade de mediunidade e ajuda de curar as pessoas, né? Pelo passe e por outros tipos de mediunidade. Mais conectado com o outro lado, com a espiritualidade, você vai estar. Porque quanto mais a gente se preocupa com o nosso dia a dia mudando, menos a gente fica desconectado. Como eu falei, o nosso campo eletromagnético, ele começa a diminuir. A gente começa a gastar energia com um boleto, com isso. Ah, não é para ter preocupação? A gente sempre vai ter essas preocupações, né? Isso não vai mudar, a gente só tem que aprender a trabalhar com elas, né? A gente aprende a fazer as escolhas, né? Isso, as Você se escolhas. preocupa com um problema de cada vez, né? Antigamente eu me desesperava tudo que ia acontecer, que tinha que fazer, não. Hoje, esse é o problema da Rosa resolver hoje, esse problema para a Rosa resolver amanhã. E você deixa, você sai desse foco, né? É quando você faz uma respiração, quando é, você aplica a gratidão, né? No grupo a gente faz as atividades, né? Os passos da gratidão, relacionamentos curados, são várias coisas pequenininhas que se a gente começa a colocar no nosso dia a dia, faz uma diferença gigantesca, né? E não é aquilo, né? É um pouquinho de cada vez. Não precisa ser muito. E faz diferença. Tem que começar aos poucos, porque já foi feito pesquisa, se a gente coloca uma meta alta, acaba não fazendo, né? Mas se você coloca uma meta baixa, você começa a fazer, começa a se empolgar e começa a aumentar a meta. Já foi feito estudos em universidades sobre isso, né? Que às vezes a gente se empolga e bota metas muito altas. Ah, vou meditar 30 minutos, 20, né? 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite. Não, não. Começa com Né? 5 minutos de gratidão. É. 3 minutinhos, a respiração, você ir no banheiro, às vezes no banheiro no trabalho, você vai no banheiro, você faz, sabe, como você falou, faz, puxa 5 respiração, segura, solta. Aquilo você já meditou, você já oxigenou seu cérebro, você já deu uma pausa, sabe? São pequenos momentos que mudam, sabe? Que faz uma transformação muito grande. E a gente, em 21 dias, sente, eu tenho certeza. Tá? Todos nós passamos, certeza que todos nós dessa sala já passamos por momentos difíceis, momentos que você baixa a pressão ou está passando também. Então, o segredo é esse, é focar nos 5 minutos. Você vai jogar substâncias no seu corpo que vão te fazer muito bem e você começa a levar sua frequência e aí tudo vai mudar em 21 dias. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, tá? Pedir desculpa aí que eu sumi, estava um tempo fazendo o curso, mas agora eu terminei. Vou voltar aqui toda segunda-feira, a cada 15 dias com vocês aqui. Tá? Não estou indo lá nos nossos encontros, porque eu estou trabalhando em Guarulhos toda quarta, atendendo um cliente, mas essa semana termina, no próximo mês, início, e aí eu começo a ter mais tempo para ir para aí.